Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa simples. Se em algum momento desse episódio você sentir que isso descreve exatamente o que está vivendo, já deixa o flow no orbital. Salva esse episódio e manda para alguém que também precisa ouvir isso, porque às vezes uma única ideia no momento certo muda completamente a direção de alguém. Agora me escuta, existe um momento silencioso e ao mesmo tempo quase imperceptível em que você começa a parar de confiar em si mesmo. Tipo, você ainda é você, nada externo mudou tanto assim, mas por dentro mudou. E o mais estranho é que não é dramático, não existe um evento específico, não existe um dia exato em que isso aconteceu. Na verdade, é gradual, tão gradual que enquanto acontece, você nem percebe direito. Só que aos poucos, você começa a duvidar das próprias decisões, começa a pedir mais opiniões do que realmente precisa, começa a perguntar demais, confirmar demais, esperar demais. Você começa a esperar sinais, permissões, garantias, como se de alguma forma você tivesse perdido o direito de simplesmente decidir. E então, sem perceber exatamente quando isso aconteceu, você deixa de se mover. Você ainda pensa, você ainda tem ideias, você ainda imagina possibilidades, mas você não executa, porque no fundo algo mudou. A verdade é que a autoconfiança não desaparece de uma vez, ela não explode, ela se desgasta. Se desgasta toda vez que você ignora a sua própria intuição, toda vez que você promete algo a si mesmo e não cumpre, toda vez que você recua. E recuperar isso não é sobre virar outra pessoa, não é sobre criar uma versão fake mais forte, mais perfeita. É sobre voltar para aquela versão sua que ainda confiava no próprio impulso, antes do medo assumir o controle, antes da dúvida virar padrão. Porque no final das contas, galera, a pessoa mais importante que você precisa convencer é você mesmo. E antes de ir mais fundo nisso, eu preciso começar com uma verdade. Ela não é confortável, mas explica muita coisa. Isso é uma verdade em órbita. Nem sempre confortável, mas necessária. Rapaziada, segura essa. A autoconfiança não desaparece. Ela é abandonada. Porque ninguém acorda numa terça-feira aleatória e fala: pronto, hoje eu perdi completamente a confiança em mim mesmo. Isso não acontece assim. O que acontece é bem mais silencioso. É tipo uma erosão. Primeiro você toma uma decisão e ela não dá certo. Depois você tenta outra coisa e também não funciona. E aos poucos você começa a confiar menos em si mesmo. Você começa a consultar menos aquele impulso interno que antes era tão natural. E em vez disso, você começa a esperar validação. Esperar alguém dizer que faz sentido. Esperar alguém aprovar. Esperar alguém confirmar, como se sua própria decisão já não fosse mais suficiente. Até que, sem perceber quando exatamente isso mudou, você já não decide mais, você só reage. Agora pensa na Ana, uma persona que talvez muitas pessoas se identifiquem. Ela tem 32 anos, tipo uma pessoa normal. Talvez ela tenha feito faculdade, mas nunca trabalhou na área. Talvez tenha tentado mudar de caminho algumas vezes, mas nada virou algo tão sólido. Ela começou coisas e parou no meio. Teve ideias, mas não executou. E quando ela olha ao redor, parece que todo mundo está mais certo, mais definido, mais estável. E aí surge aquele pensamento que machuca em silêncio. Talvez o problema seja eu, mas não é falta de capacidade. É a confiança
que foi se desgastando, decisão após decisão evitada. Você não perdeu quem você é, você apenas parou de ouvir essa pessoa. E se isso está batendo forte em você agora, é porque isso é real, porque em algum nível você se reconhece nisso. Então vamos olhar isso mais de perto. Time do Orbital. Existe uma diferença enorme entre não saber o que fazer e não confiar no que você sabe. Porque muitas vezes você até sabe, mas você não confia o suficiente para agir. E isso não acontece por falta de inteligência, acontece por excesso de memória emocional. Memória de erros, memória de tentativas frustradas, memórias de coisas que não deram certo. E com o tempo, cada erro vira evidência contra você mesmo. É tipo um histórico interno, sabe? Chega um ponto em que você não para porque não quer crescer. Você para porque não quer confirmar o medo que já existe, o medo de falhar de novo. Então você entra em espera. Você observa mais do que age, planeja mais do que executa, pensa mais do que decide. Por fora parece calma, mas por dentro existe desgaste. E o mais louco é que isso vira padrão. Você entra em um estado e nem percebe. Isso é uma zona morta. Isso é uma zona morta. Um lugar onde quase todo mundo entra, mas ninguém percebe. Existe uma zona onde você não cresce, mas também não falha. E justamente por isso é que ela parece segura. Essa é a zona morta da autoproteção. Porque você começa e evita situações que poderiam te testar. Você evita começar algo novo. Evita se expor. Evita se comprometer. E sua mente cria explicações convincentes. Você diz que está esperando o momento certo, mas no fundo você está esperando a garantia de que não vai doer. E isso acontece porque falhar dói, mas falhar repetidamente muda a forma como você se vê. Então o cérebro tenta te proteger, mesmo que isso custe a sua evolução. E com o tempo, o custo aparece. Você começa a duvidar até das coisas pequenas, sabe? Decisões simples parecem difíceis. E aos poucos, você começa a se sentir menor. Não porque você é menor, mas porque você parou de agir. E aqui está algo importante, galera. A autoconfiança, ela não vem do pensamento positivo. Ela vem de evidências. Evidência real e atual. Porque quando você age, você produz prova. Mas quando você para, a dúvida cresce. A autoconfiança, ela não é uma memória antiga. Ela é uma experiência recente. Então a pergunta não é como acreditar mais em si mesmo. A pergunta é como voltar a agir. Essa é uma quebra de rota. Se você continuar fazendo o que sempre fez, nada muda. Essa é uma quebra de rota. Galera, quando alguém perde a confiança em si mesmo, normalmente tenta mudar tudo de uma vez. Um novo plano, uma nova rotina, uma nova identidade. Mas isso falha, porque confiança não volta com promessas, volta com evidências. E isso começa pequeno, muito pequeno. Cumprir algo simples, porque cada vez que você cumpre uma promessa feita a si mesmo, você reconstrói a sua identidade. Você lembra ao próprio cérebro: eu ainda consigo agir. E isso muda tudo. Você não precisa recuperar tudo de uma vez. Você só precisa parar de reforçar a narrativa de que você não consegue. Cada pequena ação é um voto em uma nova identidade. E identidade muda com repetição. Existe uma versão sua que ainda sabe agir. Ela não desapareceu. Ela só está sem uso. E quanto mais você usa, mais ela volta. Galera, se esse episódio fez sentido para você, eu quero que você faça uma coisa agora. Escreve nos comentários qual vai ser sua ação nos próximos 7 dias. Algo pequeno, mas inegociável,
Pode ser vou caminhar 5 minutos, ou vou estudar 10 minutos, ou eu vou terminar algo que comecei. Só escreve, porque quando você escreve, você transforma isso em decisão. E se esse episódio te ajudou, compartilha com alguém que está travado também. Segue o Orbital Podcast, porque toda semana a gente vai fazer uma nova órbita para te ajudar a sair dessa inércia. Lembra disso, time? A autoconfiança não é algo que você encontra, é algo que você reconstrói. É a versão sua que executa, e ela ainda está aí, esperando você voltar. Nos vemos em uma próxima órbita. Até mais!